De hoje em diante, não quero alisar meu cabelo. Não quero e vou rir daqueles Que por evitar, segundo eles, que por evitar-nos algum desabor. chamam aos negros de gente de cor. E de que cor? Negra. E como sou é lindo, negro, E que ritmo tem? negro, 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 negro. negro. Afinal, Afinal compreendi. Afinal. já não retrocedo. Afinal, E avanço segura. Afinal. avanço e espero. Afinal, E bendigo aos céus, porque diz Deus. que negro avite fosse minha cor e já compreendi. Afinal, já tenho a chave. Negro, 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 negra sou. negra sou. Oi, meu nome é Lívia. Oi, meu nome é Mariane e nós estamos em mais um episódio do podcast Com a Nossa Voz. Isso aí. E desde já, não se esqueça das nossas redes sociais para entrar em contato com a gente. Então, @com a nossa voz pro Instagram. Curte, compartilha, salva, faz tudo de interação possível. E o nosso Twitter também de mesmo nome, @com a nossa voz. Se você está ouvindo esse podcast, é pelo YouTube, então se inscreve no nosso canal, manda para alguém que você acha que deveria ouvir isso, ativa o nosso sininho, porque toda sexta tem episódio novo aqui no Com a Nossa Voz. Sim, e para não se esquecer, amanhã a gente tem uma live, a live do mês, né? Que a gente entra em contato com vocês a partir do nosso Instagram. E que a gente vai trazer a temática sobre para quem é que a gente está falando, quem é o nosso foco, quem é o nosso ouvinte principal. E um pouquinho mais. Refletir sobre o nosso público-alvo. Então, Exato. acompanhe a gente lá no Instagram e vamos que vamos no episódio de hoje. Então, a parte do poema que a gente leu hoje é da Victoria Santa Cruz. Ela é uma peruana que fez a arte transcender seu país. Esse poema representa toda a América, né? É um símbolo de afirmação da identidade negra. E por que a gente trouxe ele hoje? E nós trouxemos esse episódio hoje porque amanhã é dia 25 de julho. Se você não sabe, julho é considerado o mês da mulher negra. E o dia 25, portanto, é o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. E a gente vai falar hoje sobre isso e sobre tudo que envolve esse dia, lutas, vitórias, conquistas e reflexões. Se você não sabia que esse dia existia ou que esse mês era importante assim, relaxa, porque há um tempo atrás a gente também não sabia. Com certeza. Eu acho que vale a gente pensar no histórico, né? Porque essa data ela foi definida em 92, na República Dominicana, onde aconteceu a primeira conferência entre mulheres negras, que elas realizaram essa conferência pautando o combate ao machismo, racismo e diversas formas de opressão. E aí esse dia foi instituído como o Dia da Mulher Afro-Latino-Americana e Caribenha, e nesse mesmo ano, lá em 92, essa data foi reconhecida pela ONU. Só que aqui no Brasil, isso aconteceu anos e anos depois, né? Sim. Aqui no Brasil, essa data só foi instituída, né, no nosso calendário oficial em 2014. 2014, eu e Mariana estávamos entrando na faculdade. Então, Sim, verdade. liga aí na timeline aí, tá bem próximo do negócio aí. E ele foi, incrivelmente, ou não, o último país a adotar a data. Então, dia 25 de julho, a gente tem uma lei 12.987 que institui esse dia como Dia Nacional Teresa de Benguela e da Mulher Negra. Agora, quem é Teresa de Benguela? Você sabe quem é? Porque eu também não sabia, até pesquisar aqui. Pois é, eu também não sabia. E eu acho que é importante a gente falar isso de uma maneira bem aberta, porque muitas pessoas podem achar que a gente sabe de tudo e que a gente lê muito. A gente está nesse processo, assim como vocês. E principalmente a gente refletir que a gente não precisa se sentir culpada por não saber.
sabe? Porque quando eu vi que era o dia de Teresa de Benguela e eu não sabia, me bateu assim uma culpa de tipo, nossa, como eu não sei disso? Se é uma heroína do meu país, como que eu não sei? Sabe? Exatamente. E como a gente sabe que nossa história foi silenciada, apagada e queimada, a gente não tem que estar se sentindo culpado por não saber de algo que não nos foi ensinado ao longo de todo o nosso ensino, né? Tanto acadêmico quanto, enfim, qualquer tipo de ensino. Pois é. Eu fico pensando muito, por exemplo, quando eu vejo alguma heroína, algum herói brasileiro em que eu não conheço, eu me lembro muito de uma fala do Silvio Almeida quando ele se refere a Luiz Gama, e ele fala que se Luiz Gama fosse norte-americano, ele já teria virado filme há muito tempo. Sim, cara, eu tava inclusive, você falou isso, eu tava inclusive vendo um vídeo da Elza Soares, né? E os comentários só falam isso. Se ela fosse norte-americana, ela seria considerada muito mais do que muitas outras artistas que são idolatradas. E é isso mesmo. A gente tem que pensar, tem que refletir sobre isso, porque se a gente parar para analisar que o Brasil é o país em que existem mais pessoas negras fora do continente africano, e a gente não conhece a nossa história nos é negada sistematicamente ao longo da educação básica, até na própria graduação, a gente tem uma falta de referências. Não que elas não existam, elas existem, mas são invisibilizadas durante anos e anos. Então a gente precisa falar sobre quem foi Teresa de Benguela, porque quando a gente entende quem ela foi, a gente consegue perceber que os nossos passos vêm de longe, né? Exatamente, amiga. Então, a Teresa, ela foi uma líder de um quilombo. Ela era rainha do quilombo, o quilombo chamado Cariterê. E aí, ela liderou aquela comunidade, né? E resistiu à escravidão por décadas, até que chegou o fatídico dia em que ela foi capturada e morta por soldados, em 1770. Então, uma guerreira, uma rainha realmente. Uma mulher que merece ser lembrada, né? Que inspirou muitos, acredito, naquela época e está inspirando a gente hoje em dia. Então, vale a data, o nome para essa mulher. Imagina o poder das crianças descobrirem que elas descendem de realezas, sabe? Que existiu uma rainha quilombola que lutou, que fez de tudo para resistir contra a escravidão. E a gente tirar essa história que ela é mascarada, de que os escravizados eles foram simplesmente passivos no processo. E sabe, como a gente se sente nessas aulas. Eu me lembro muito das aulas de história, em que geralmente quando abordava a questão da cultura negra era pensando em escravidão. E quando abordava a escravidão, colocavam as pessoas escravizadas como pessoas que não lutavam, sabe? Em que a princesa Isabel foi lá, assinou e beijo, vai viver. Sendo que não foi assim, né? Então, a gente perceber que essa resistência que a gente tanto fala hoje em dia, ela vem, de tanto tempo. Exatamente, amiga. E outra coisa também que a gente aprende na escola, pelo menos eu aprendi assim, a gente sempre vê essas pessoas escravizadas não como pessoas escravizadas, assim como escravos, como sujeitos disso, né? E não como pessoas que foram impostas a isso. Isso é uma coisa que é colocada pra gente na escola. Sim. E a gente não reflete muito sobre isso. Quão é importante a gente usar ali a voz passiva nesse momento. Estou trazendo português, sim. Pessoas escravizadas. Não, e uma outra coisa também, por exemplo, até dos próprios indígenas, em que sempre é falado que o índio, entre aspas, foi lá e aí o colonizador deu um espelho, ele foi lá e ok, toma pau Brasil, sabe? Tipo, nossa, mano, sim. Como que essa narrativa, ela pode ser real, se você parar pra pensar, sabe? Como é que isso nos é ensinado? E como é que isso é ensinado tantas e tantas vezes que a gente não questiona mais, a gente só realmente, foi isso que aconteceu. Porque quando a gente aprendeu isso a primeira vez, eu aposto que a gente ficou meio tipo assim, caraca, por que o índio fez isso, sabe? Pois é. Mas depois de um tempo a gente para de pensar isso, de tanto que enfiaram essa ideia na nossa cabeça. Pois é, ele não fez, gente, ele não fez. Assim como existiu uma líder que foi rainha de um quilombo e que lutou com tudo que ela podia para resistir à escravidão. Então vamos mudar essas narrativas e dar o protagonismo a quem é devido. E precisamos falar então de Teresa de Benguela e falar que essa data aqui no Brasil leva o nome dela.
Exatamente. Então você aí que está escutando, levanta a mãozinha na palma da mão e vamos bater palma para Teresa Benguela, Teresa de Benguela e todas as mulheres negras que nós vamos citar aqui hoje. Segundo Sueli Carneiro, ser mulher negra é experimentar essa condição de asfixia social. Se a gente pensar que nesse mesmo mês, julho, que é conhecido como o mês da mulher negra, no dia 14, uma mulher negra ela foi asfixiada de uma maneira bem parecida em que George Floyd foi lá nos Estados Unidos. Lá em São Paulo, isso não causou comoção, sabe? Por um policial branco. E ela relata numa entrevista que ela logo lembrou do caso de George Floyd e pensou que ia morrer da mesma maneira. Vamos refletir sobre isso? Já que nesse mês, que é tão simbólico, tão emblemático, a gente pensar na experiência, na vivência e na resistência de mulheres pretas, um caso desse acontece, a gente precisa refletir sobre essa condição, o que seria essa asfixia social. Exatamente. Esse caso, e muitos casos, na verdade, quando só de serem citados próximos a mim, ou de eu ter enxergado na minha bolha de redes sociais, né, as pessoas que são conscientes na minha rede social, que ficaram compartilhando isso o tempo todo, isso me atinge de certa forma. Eu prefiro não abrir esse tipo de informação, não saber, porque na realidade eu acho que nós, mulheres negras, mulheres pretas, sofremos isso na pele literalmente. Então a gente sabe o que é isso e acaba que reproduzir esse tipo de coisa a todo e todo momento só causa mais dor. Então chega um momento que a gente meio que se sufoca e prefere até não ver. Isso acontece comigo. Então só da Mariane citar isso eu já fico meio retraída para entrar nesse tipo de dor. Mas vamos lá, vamos afundar aqui nessas águas, né? Gerou ou não gerou comoção? A gente pensar que essa condição de asfixia logo me remete ao nó na garganta, sabe? Exatamente, é isso que eu sinto. Quando eu vejo, por exemplo, assim que eu acordo uma notícia dessa, antes mesmo de levantar da cama, eu já perco completamente a vontade de viver naquele dia. E fico, cara, por quê? Pra quê que eu vou fazer isso, sabe? Como é que a gente vai passar os nossos dias com esse nó? E é importante a gente refletir sobre isso, a gente buscar os nossos exemplos ancestrais e a gente pensar em que a gente está vivendo, a gente passa todos os dias por múltiplas opressões, né? A gente vai citar aqui algumas dessas opressões, mas é importante em que a gente não se resuma também às opressões. Esse mês é para a gente refletir também sobre isso, mas não só sobre isso. Sim, exatamente. Então, para começar, vale a gente citar que aqui no nosso país, as mulheres negras são as maiores vítimas de violência obstetrícia, abuso sexual e feminicídio, de acordo com o mapa da violência. Esse mesmo mapa traz algumas estatísticas, né, amiga? Sim, por exemplo, quando a gente pensa em feminicídio, que é um termo que foi cunhado para falar principalmente do homicídio relacionado a mulheres, tem uma estatística que mostra que de 2003 a 2013, então, pensando 10 anos, houve uma queda em relação aos homicídios de mulheres brancas. Então, quando a gente coloca em contraponto e a gente pensa nas mulheres negras, esse número aumentou em mais da metade, então cerca de 54%. Se a gente pensar e colocar tudo como se fosse a mesma coisa, e imaginar que os homicídios diminuíram, isso é uma maneira bem equivocada de enxergar a realidade, né? Da mesma maneira, a gente pode pensar no mercado de trabalho, que muito se é levantada a questão de diversidade e equidade de gênero. E quando a gente pensa dentro de mulheres, né, pensando para mulheres, mulheres brancas recebem cerca de 70% mais do que mulheres negras. Sim, e dentro disso, né, essas mesmas mulheres brancas recebem 74% do rendimento médio dos homens. Mesmo quando elas possuem um nível de instrução mais elevado, ou seja, superior, ou sei lá. Enquanto isso, ao mesmo tempo, as mulheres negras só atingem 41%. Então, olha só essa queda, né? Tem 30%, um pouco mais de 30% de um para o outro. Pois é. Isso é uma coisa que me incomoda muito, sabe? Quando eu vejo debate de gênero que não envolvem raça ou não envolvem classe e fica aquela coisa restrita a gênero e, na verdade, refletir sobre essas questões usando somente gênero é você manter o privilégio branco. Porque se a gente começar a refletir sobre mercado de trabalho, a gente pensar em mulheres brancas e homens brancos é uma coisa. Mas se a gente pensar em mulheres negras, brancas ou mulheres não brancas, né, colocando uma categoria um pouco mais abrangente,
a gente vai refletir sobre diversas outras questões de um ponto de vista mais interseccional. E eu acho que essa é a ideia, sabe? A gente não precisa e não deve ficar fazendo como a gente tem feito, como a gente tem visto, em que a gente debate diversidade do ponto de vista de gênero somente. E não envolve as outras questões que são e precisam ser envolvidas. Exatamente. O feminismo é muito mais do que esse debate de gênero, né? E outra coisa, a gente podia chegar aqui e tacar um monte de estatística para vocês que reforça essa desigualdade e essa distância que existe entre uma mulher branca e uma mulher negra. Mas o que a gente vai fazer é deixar um desafio para vocês, verdadeiro ou falso, no Instagram. Então se liga nos nossos stories na próxima semana, que a gente vai estar colocando algumas estatísticas para vocês confirmarem se elas são verdade ou se são mentira. Com certeza. E eu fico pensando também, quando a gente olha todas essas estatísticas do ponto de vista que a gente se sente, né? Como a gente fica nessa condição de asfixia, eu logo me lembro da parte que a Maju canta na canção Amarelo do Emicida, né? Que ela fala: permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Tanta dor roubou a nossa voz. Sabe o que resta de nós? Alvos passeando por aí. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Isso é a sobrevivência. Me resumir a sobrevivência é roubar um pouco de bom que vivi. Então a gente não quer falar, o nosso episódio, na verdade o nosso podcast em geral, não é só sobre falar de racismo ou falar das nossas dores. A gente quer falar sobre assuntos, a gente quer falar com a nossa voz e não só sobre sermos desprivilegiados ou nesse lugar, entende? Sim, eu acho que exatamente esse mês da mulher negra e essa importância do dia da mulher negra afro-latino-americana e caribenha vem nesse sentido também. Não é só sobre a gente falar sobre nossas dores, sim sobre a gente falar sobre a gente dar voz a nós mesmos, a gente se conversar, se entender sobre nossas escrevivências no mundo. E principalmente se enxergar também, né? Quando a gente não se enxerga em diversos espaços ao longo do ano, que a gente tenha ao menos um mês. Ou, na verdade, que comece com um mês, para que a gente consiga ocupar os espaços e se ver e se enxergar nesses outros espaços. Com certeza. E aqui eu trago essa mulher maravilhosa que citei no começo do podcast, que é Elza Soares. É uma mulher negra completamente empoderada, que sofreu diversos tipos de traumas e preconceitos e lutou em cada passo do caminho dela. E ela é um exemplo pra gente, é um sinônimo de força, né? E aí tem uma música dela, lançada em 2015, se eu não me engano, que é chamada Mulher do Fim do Mundo. E nessa música ela fala exatamente isso. Na chuva de confetes, deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e minha voz. Na avenida deixei lá a minha fala, minha opinião, a minha casa, minha solidão. É sobre você transformar essa dor em felicidade, esse confete, essa chuva de confete, na realidade, trazendo a sua dor e transformando ela nessa alegria, nesse momento que é essa felicidade do carnaval. É uma música bem potente, fala sobre dor, sim, mas fala de como a gente consegue transformar isso. E vindo disso também me remete, é uma mulher que conheci hoje, inclusive, que é Tia Ciata. Tia Ciata, ela é um símbolo de resistência negra no Brasil após a abolição. E ela também está ligada a essa questão da roda de samba. Ela levantou toda a população no geral, representando em roda de samba aqui no nosso país, no nosso querido Rio de Janeiro, né? E ela era baiana. E assim, ela... Quê? Tudo. Sim, baianas são tudo, né? E assim, ela inspirou muito e é um exemplo de resistência. Então acho que vale sim a gente falar o nome dessas mulheres por aqui. E cada vez mais, para que a gente se sinta inspiradas por elas, se sinta vistas nelas e possamos falar também com a nossa voz. Esse podcast é sobre isso, né, amiga? Exato. A gente chega e quando a gente fala sobre tudo isso, entende as nossas dores, a gente consegue perceber que a gente precisa criar espaços em que a gente seja o centro. Em que a gente não seja o outro, aquele que sofre, aquele que está à margem. Que a gente consiga nos colocar como centro das nossas vidas, das nossas falas. Que a gente consiga erguer a voz e falar com o mundo. Então, a ideia desse podcast também veio nisso, veio nesse propósito, para a gente criar espaços como um ato de resistência de fato.
Sim, e aí eu trago o vídeo da Aniele, que fala sobre esse dia, né, dia 25 de julho do ano passado, 2019, em que ela fala sobre isso também. Como a gente deslegitima a dor de uma mulher preta, falando como ela tá uma negra raivosa ou algo do tipo, como todos esses estereótipos constroem em cima da gente, fazem a gente ficar anônima, muda, e realmente repreende essa dor, ou o que quer que a gente tenha a falar além dessa dor. Sim, nossa, sim. E aí a gente acaba criando uma construção toda que a gente é tímida, que a gente não deve falar, não pode falar, que a gente não vai ser ouvida. Então, quando a gente vê essas mulheres tão potentes falando, quando a gente se vê falando, né, amiga? A gente entende, Sim, a gente compreende, aquele afinal compreendi, negra sou, vem nesse momento, sabe? exatamente. Quando você estava falando, eu estava pensando justamente nisso, né? Tem uma mulher, a Vilma Piedade, que cunhou em 2015 o termo chamado dororidade, que é uma coisa que eu acho que eu conheci pela Mariane. Assim, acho que a gente se conheceu nessa palavra durante nossa existência enquanto se conhecia. Não sei se isso fez sentido, mas é isso. Porque provavelmente vocês já conhecem o termo, mas vamos lá, vou explicar. Sororidade vem dessa ideia de irmandade entre as mulheres, né? E está muito associada ao feminismo. E aí, essa Vilma Piedade, ela criou esse termo dororidade, que vem justamente dessa dor, dessa experiência que as mulheres pretas têm e que cria uma aliança, uma união, um elo entre elas, que é baseado nessa empatia, de se reconhecer na dor uma da outra, sabe? Então a dororidade é um pouquinho, é um adicional, diria assim, é um complemento a esse termo que é sororidade. Enegrecer, empretecer esse termo um pouco mais, que é necessário. Denegrir, sim. Eu acho que vale também a gente refletir um pouco sobre o conceito de sororidade. Não vou me ater tanto a esses detalhes, mas a gente entender que quando a gente pensa sororidade por sororidade, união entre mulheres, é um conceito que ele é muito frágil. Porque quando a gente olha lá para cima, a gente enxerga que se a gente pensar entre mulheres, que mulheres brancas recebem muito mais que mulheres pretas e que o feminismo não está discutindo isso, a gente começa a perceber que sororidade é um conceito que não nos contempla. Se a gente pensar em que, quando a gente, um caso que aconteceu aqui da morte do Miguel, em que tinha uma casa, em que tinha uma mulher branca e tinha empregada doméstica, enquanto mulher preta, e que levou o seu filho para trabalhar. E tem toda essa relação, essa dinâmica acontecendo. De que maneira será? Fico me questionando e refletindo muito sobre isso. Quando as mulheres brancas chegarem onde elas querem com o feminismo, onde ficarão as mulheres negras? Exatamente. Ficará na casa delas, arrumando, passando, fazendo, cuidando dos filhos dela para que elas possam ocupar cada vez mais espaços. O feminismo ele precisa refletir esse conceito de sororidade e a gente precisa trazer essa visão que contemple raça, contemple classe e contemple outras formas de vivência. É isso, amiga. E assim, a gente não tá aqui declarando guerra a todas as mulheres brancas. Longe de mim, tenho muitas amigas brancas, graças a Deus. E assim, não. O que eu quero é que as mulheres. O que eu quero é que as mulheres brancas reconheçam a existência das mulheres negras nesses espaços e toda a experiência, tudo que elas passam, que é alheio ao que elas passam também. Nós sabemos que existem vários tipos de dores que atravessam o gênero, e a gente não está negando a dor que a mulher branca passa devido ao machismo, ao patriarcado e tudo mais. Não, nós não estamos negando isso. Nós só estamos falando que, além disso, as mulheres pretas ainda têm alguns adicionais aí, que precisam ser reconhecidos e a gente precisa lutar junto, sim. Precisa-se de sororidade com a nossa dororidade. É preciso de uma aliança nisso tudo. Então, a gente grita por isso, porque é preciso que nós sejamos vistas muito além, para que não chegue a esse caso do Miguel, que chegou agora. E até a gente pensar mesmo em homens pretos, né? Se a gente observar que mulheres brancas elas podem ser opressoras pensando em homens pretos. E isso talvez cause uma explosão mental
Porque se você nunca pensou sobre isso, é real. Quando a gente pensa nessa pirâmide de opressão. Então, pois é. Então eu acho que vale sim a gente pensar nisso de uma maneira bem mais ampla do que a gente tem debatido, a gente tem visto debate por aí. E uma outra coisa também que a gente pode pensar é quando a gente fala mesmo dos nossos espaços, sabe? E a gente entra toda aquela discussão de local de fala. E a gente está aqui falando de um dia da mulher preta, latino-americana e caribenha. E falando também sobre o local de fala, com certeza isso perpassa diversas discussões. Mas a gente entender que todo mundo pode falar nessa discussão, mas tem que entender o seu lugar e o seu protagonismo. Então, por exemplo, se você lê esse poema de uma mulher preta falando que afinal ela compreendeu todas as opressões da maneira que gritaram ela enquanto negra como uma ofensa, ela conseguiu ressignificar isso e afinal compreender o que era ser uma mulher preta, é óbvio que se você for uma mulher branca, você não vai entender. Mas você pode falar como você se sente lendo esse poema enquanto mulher branca, sabe? Eu acho que isso é um ponto de vista revolucionário nas discussões. A gente entender que não é porque o texto é escrito por uma pessoa preta que somente pessoas pretas devem ler. Pessoas brancas devem ler, devem refletir e devem falar sobre o seu papel, sabe, naquela discussão. Não só sobre o outro, né? E colocando a gente novamente como outro. Exatamente, sair desse lugar de ser sempre o sujeito, né? Entender que não, às vezes você não está sendo sujeito daquilo dali, você está sendo um observador e pronto. Isso é de fato construir uma luta antirracista, né? Isso Exatamente. é de fato construir uma luta antirracista. Então, falando disso tudo, é importante a gente deixar aqui como objetivo conhecer mulheres negras, conhecer e valorizar essas mulheres negras. Conhecer mulheres negras que ocupam seus espaços, mas também as que não ocupam os seus espaços. Isso vale para todo mundo, não é só para, sei lá, quem nunca conheceu, nunca pesquisou, mas para a gente também que conheceu várias mulheres só de escrever esse roteiro desse episódio, né? E como é bom conhecer, né? Sim. Dá até um suspiro, um alívio quando a gente conhece, a gente entende que, nossa, eu não tô reinventando a roda e eu nem quero reinventar a roda. Tem tantas pessoas que lutam e eu quero ser mais uma aí nessa luta, sabe? Sim, justamente. E falando em ser mais uma, a gente quer abrir uma campanha aqui, a primeira campanha do nosso podcast. O que você vai precisar? Você vai precisar de uma hashtag com a nossa voz, que é o nome do nosso podcast. Então você vai usar esse hashtag com a nossa voz, e a gente vai disponibilizar o poema que a gente começou a ler no começo que a gente usou no começo do episódio de agora. E a gente quer fazer uma releitura desse poema com várias vozes, com as nossas vozes, né? Então a ideia é que você mande, você lendo esse poema, pode ser por áudio ou principalmente por vídeo, para o nosso e-mail. Qual é o nosso e-mail, amiga? O e-mail é comanossavoz.com.podcast@gmail.com. Não deixe de mandar, interprete, sinta esse poema, compreenda e mande pra gente fazer um challenge muito bonito e enegrecer as nossas redes sociais. Vai ser tudo de bom. Exatamente. Com a nossa voz.podcast@gmail.com. Manda pra lá. Hashtag com a nossa voz. Isso, escreve que você está participando. Título, hashtag com a nossa voz, a gente já vai entender. Aliás, campanha, hashtag com a nossa voz. Então nós vamos juntar um compilado até dia 25 de agosto e formar um vídeo tipo TikToker, challenge, lendo todo esse poema com várias vozes, as nossas vozes, e vamos lançá-la no nosso Instagram. Eu acho que vai ser incrível. Esse é o seu momento de aparecer, de colocar a sua cara no mundo, de falar com a sua voz e entender que você deve ser ouvida. Você é bem-vinda nesse espaço. Esse espaço foi construído pensando em você também. É isso, e eu já tô visualizando aqui, sentindo, sei lá, uma potência enorme, vai ser incrível, eu tô emocionada. Só de imaginar. Então esse vai ser a abertura da nossa campanha, né? Que a ideia é a gente continuar com essa hashtag, mas a gente conversa tudo isso daí para os próximos episódios e tudo mais. Por enquanto, vamos deixar esse objetivo aí, essa meta. Depois a gente dobra a meta. Sim, sim. Eu espero que vocês gostem. Mandem pra gente os feedbacks, não só desse episódio, mas da campanha. Se vocês querem participar, mandem para alguém que você acha que deve mostrar a cara e colocar isso pro mundo.
Então, essa campanha vai ser o início de uma coisa muito grandiosa e eu espero que você queira fazer parte disso. É isso aí. Para finalizar, eu gostaria de ler um poema. Na verdade, não é um poema. A final da canção Mandume do Emicida, que é feita com diversas participações. E é uma parte que me deixa toda arrepiada toda vez que eu leio, porque eu acho que é muito sobre o que a gente falou hoje. Essa parte ela foi escrita pela Mel Duarte e eu vou começar a ler agora. É mais do que fazer barulho, é vir retomar o que é nosso por direito. Por eles, continuávamos mudos. Quem dirá fazendo história, ter livro feito, ter podcast. Entenda que descendemos de África e temos como legado ressaltar a diáspora de um povo oprimido. Queremos mais do que reparação histórica, ver os nossos em evidência e isso não é um pedido. Chega de tanta didática. A vida é muito vasta para gastar o nosso tempo ensinando o que já deviam ter aprendido. Porque mais que um beat pesado é fazer ecoar em sua mente o legado de Mandume. E no que depender da minha geração passa, não mais passarão impunes. Mel Duarte. Fechando com isso, estou aqui para lançar a pergunta, Mariane Belo, qual é a sua gratidão desse episódio? Meu Deus do céu. Cara, eu acho que assim, quando eu penso em gratidão e eu penso nesse dia, eu penso na verdade, 2 anos atrás, em que eu queria participar de uma manifestação que teve da mulher negra latino-americana e caribenha e eu não consegui companhia para ir comigo. Eu comecei a refletir sobre as minhas amizades, eu percebi que eu não tinha amizades com mulheres pretas. Isso me deixou num, assim, momento de reflexão geral da minha vida. E felizmente ano passado eu conheci diversas mulheres pretas maravilhosas, que são as mulheres do Pérolas Sagradas. Tudo pra mim. E a gente construiu coisas belíssimas. E eu sei que a gente ainda vai construir coisas por aí pra frente. Mas a minha gratidão vem por eu ter conseguido enxergar isso, por eu ter me acolhido e por eu ter buscado. E quando eu tô na presença delas, quando eu estou com elas, eu percebo que eu também sou uma mulher grandiosa, porque eu me cerco de realezas. Então, a minha gratidão vai para essa e a minha prece, o meu pedido, o que eu sempre espero com esse programa é que a nossa voz alcance os silêncios, em que eles se entendam e que queiram falar também. Então, acho que é sobre isso. E a sua gratidão, amiga? Mariane, eu tô aqui já chorando, juro pra você, porque, ai, Jesus, que eu tava pensando na minha gratidão ao mesmo tempo ouvindo a sua e eu fiquei muito emocionada, sabe? Ai, tá. Ai. A minha gratidão de hoje vai com toda certeza, como a gente está falando de conhecer mulheres negras e também de valorizar nossos ancestrais, vai para minha avó, que foi uma mulher preta maravilhosa, incrível, que passou por muita coisa que eu nem tenho noção, na verdade, porque dos estigmas que a gente tinha era guardar nossas dores e não falar sobre elas. Sim, e eu sinto que ela teve muitas dores que não foram compartilhadas. Mas agradeço por todos os saberes que ela pôde passar para mim, que passa até hoje em sonho, que me visita, trazendo tanta informação necessária para eu prosseguir aqui no meu caminho nessa terra. Agradeço por um dos ensinamentos mais importantes que tive, que foi depois que ela morreu, dela vir em sonho para mim falar que a maior missão que a gente tem aqui é espalhar amor, e é o que eu tento fazer todos os dias da minha vida, por mais que seja de pouquinho em pouquinho. E acho que é também o que a gente faz nesse podcast, espalhar amor através da nossa voz, diluir as dores por aí. Então, agradeço imensamente a minha avó Vanilda, minha avó Pretinha, querida. É isso. Essa é a minha gratidão de hoje. Ai, meu Deus, amiga. Tudo. Tudo. Eu não sei nem mais o que dizer. Acho que é isso, gente. Qual a sua gratidão de hoje? Reflita aí e manda pra gente. Tchau, tchau. Tchau.